Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude nesta noite, para que possamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu com vida, por esse momento na sua presença e para estudarmos a sua palavra. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos teus filhos e filhas que estão ouvindo a sua palavra. Que o Senhor abra o entendimento de cada um, os olhos e os ouvidos espirituais para que entendam a tua palavra e assim possam praticar. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o nosso estudo de hoje tem por título O Divórcio Segundo a Bíblia. Então, o Senhor me mandou falar deste assunto, sobre o divórcio segundo a Bíblia. Então, para primeiro se falar de divórcio, tem que se falar de casamento, O Senhor Jesus, Ele me mandou falar sobre divórcio. Seja bem-vindo, Núbia, que o Senhor te abençoe. E o divórcio segundo a Bíblia, mas hoje eu irei falar primeiro sobre casamento, certo? Casamento segundo a Bíblia, casamento entre cristãos, certo? Porque existe vários tipos de casamento. Mas nós estamos falando de casamento bíblico, de casamento entre filhos de Deus, entre cristãos. Então, para haver divórcio, primeiro tem que haver pessoas casadas, Não pode existir divórcio sem casamento. Neste estudo falarei primeiro sobre o casamento segundo Deus e os seus significados, tanto para o mundo terreno como o mundo espiritual. Então, no segundo estudo eu vou falar sobre o divórcio, mas esse primeiro aqui vai ser sobre casamento. Então, vamos começar falando sobre o casamento. O que significa o casamento para a humanidade, para os filhos de Deus? O que significa casamento? Primeiro para os seres humanos, principalmente, para a igreja, é a união entre um homem e uma mulher que se amam e querem viver juntos e constituírem uma família, ou melhor, querem ter filhos, querem deixar herdeiros no mundo, querem produzir frutos. Então, quando o homem e a mulher se unem como casal, então o objetivo deles é ter filhos, é ter descendência. Então, a segunda coisa, o objetivo do casamento também é uma aliança. Então, o casamento, ele é uma aliança entre um homem e uma mulher, por toda a vida deles na terra. Então, o que significa casamento? Significa a união entre um homem e uma mulher que se amam e querem formar uma família, querem ter filhos. E o que significa casamento também? Também é uma aliança. Então, o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, por toda a vida deles na terra. Preste atenção. O casamento é a união, é uma aliança feita entre um homem e uma mulher perante um juiz, perante Deus, perante testemunhas desta aliança, eles dizendo que vão viver até o final de suas vidas, unidos um ao outro. Então, uma aliança. Esta aliança, segundo Deus, só será
desfeita. Então, a aliança em casamento, segundo Deus, só poderá ser desfeita no caso de traição por um dos cônjuges ou através da morte de um dos dois. Então, segundo Deus, o casamento não pode ser desfeito sem que haja traição ou morte de um dos cônjuges. Que Mateus 19:9 nos diz assim: eu vos digo, que é Jesus falando, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, Jesus está dizendo que se o homem deixar sua esposa por qualquer causa que não seja traição, fornicação, traição, e ele casar com outra, então ele está cometendo adultério. E quem casar com esta mulher que foi repudiada, foi abandonada pelo marido, também está em adultério. É isso que Jesus está dizendo. Então, o homem ou a mulher não podem abandonar seu cônjuge por qualquer coisa, por qualquer motivo, a não ser no caso de adultério ou morte. Se separarem, então eles vão ter que ficar solteiros, ou melhor, sem arranjar outra pessoa. Então, o casamento no mundo espiritual, então este é o casamento no mundo visível, no mundo terreno, no mundo humano, mas existe o casamento no mundo espiritual. Então, o casamento no mundo espiritual, vamos ver como é esse casamento no mundo espiritual. O casamento no mundo espiritual é uma aliança feita entre Deus e a humanidade. Então, no mundo espiritual, Deus também tem este casamento com a humanidade. Deus se casa, Deus se casou com a humanidade. E as regras é a mesma. No mundo espiritual, o cônjuge, no caso Deus e a humanidade, só pode se separar no caso de morte ou de traição. Como assim? Como é que Deus não trai, Deus não peca, Deus não morre, então quem vai trair? A humanidade. E como é essa traição da humanidade? Abandonando Deus por outros deuses, pelos ídolos, por qualquer outra coisa, se afastando de Deus, que é morte espiritual. Então, este casamento só será desfeito com a traição ou de Deus ou da humanidade, ou melhor, da criação de Deus. Como Deus não trai, pois não é pecador, logo será a humanidade que trai Deus. Então, sempre foi assim, né? A humanidade, os seres humanos sempre traem Deus. Para haver traição, tem que haver leis ou regras a serem cumpridas. Por exemplo, você vai se casar, mas tem uma lei ali que você vai cumprir naquela aliança. Aliança é contrato. Aliança você tem que seguir regras, é contrato, tem leis. Então, no casamento humano, o homem e a mulher prometem ser fiéis um ao outro até o final de suas vidas. Prometem também cuidarem um do outro. E o mais importante, prometem amarem um ao outro. Aqui em 1 Coríntios, lá fala sobre o amor. Então, vamos ver o que é que Paulo, em Coríntios, fala sobre o amor. Então, Paulo aqui, em 1 Coríntios 13, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 13, do 4 a 8, ele diz assim: o amor é sofredor, é benigno,
o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, então, aqui já é outro assunto. Então, o amor nunca falha. Então, Paulo, ele está dizendo que o amor, ele é paciente. O amor, ele é paciente, tudo ele sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, Paulo nos fala sobre o verdadeiro amor. Então, muitos confundem, né? O amor ao cônjuge, ou aquele namorado, aquele noivo, com paixão. O amor é diferente de paixão. Por quê? Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui no versículo 4 diz: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se soberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Muitas pessoas às vezes largam, né, o seu cônjuge porque ele não deu o que você queria, não foi aquilo que você esperava. Então, interesses. Não se irrita, não suspeita mal. É este tipo de amor que o cônjuge tem que ter para com o seu cônjuge, né? Então, um amor verdadeiro, um amor que tudo suporta, um amor que tem paciência, um amor que está aos pés do Senhor, clamando a Deus pelo seu cônjuge, né? Então, muitos confundem o amor com paixão. Paixão é uma coisa que você sente, é um ardor, é uma coisa muito grande, não é? É uma paixão, é aquilo que você não suporta viver sem. Mas aquilo ali é coisa passageira. Agora, amor não. O amor, quanto mais passa o tempo, mais você ama, mais você quer estar perto, mais você quer fazer a vontade do seu amado, né? Aquela pessoa que não quer fazer a vontade do seu amado é porque, na verdade, ele não ama, ela não ama. Então, o amor não é apenas um sentimento. Amar é uma decisão, ou melhor, você decide amar. Você sente aquela atração, você quer agradar aquela pessoa, você ama, quer amar aquela pessoa. Então, muitas pessoas, às vezes, decidem amar o seu inimigo. Porque se você não amar o seu inimigo, então você vai odiar. E mais fácil odiar do que amar. Então você decide amar. Então foi isso que Deus fez. Deus nos amou, né? Ele quis nos amar. Ele quis nos salvar. Ele quis vir a essa terra. Então ele decidiu, ele planejou, ele quis. Então ele nos amou. Então, o amor não é apenas um sentimento. O amor é uma decisão. A pessoa é ruim para mim, mas eu vou amar. Eu vou cuidar dele. Eu sou paciente. Eu vou interceder por ele, né? Então, amar o meu inimigo, a decisão de amar o meu inimigo. Se eu amo o meu inimigo, eu não farei com ele o mesmo que ele faz de ruim comigo. Então isso é uma decisão. A pessoa me deseja o mal, eu vou amar aquela pessoa. Eu vou desejar o bem para ela, eu vou fazer o bem.
Então, este é o verdadeiro amor que deve existir entre um casal, entre a família e entre os seres humanos. Então, Paulo diz que o amor jamais acaba, pois não é apenas um sentimento, é uma decisão que a pessoa toma de amar outra pessoa, independentemente do que esta pessoa sente por ela. Então, mas no caso de um casal, não é? Aí já tem o amor chamado eros, né? Aquela atração que você tem a pessoa, não é? Pela pessoa do outro sexo. Então, você sente uma atração diferente de um amor que você vai amar o seu pai, sua mãe, seus filhos, seu Deus, mas o amor tem que ter as mesmas características. Você tem que amar, você tem que respeitar, você tem que cuidar, você tem que ser paciente, você tem que zelar, honrar, né? Isso são características do amor verdadeiro. Então, este é o verdadeiro amor de Deus por esta humanidade, morta em seus pecados e caminhando para a destruição. Então, Deus, Ele nos ama, independente do que fazemos. Porque se Deus nos amasse pelo que fazemos por Ele, então Ele não nos amaria. Então Deus decidiu nos amar, decidiu nos salvar, decidiu dar o Filho dele. Então Ele é o próprio amor. Então Deus é amor. E é este amor que o marido deve ter pela sua esposa. E a sua esposa deve ter pelo seu marido. Então, o casal devem se amarem, se respeitarem, honrar um ao outro, né? Não ter outro tipo de sentimento, de mágoa, de ódio, de desprezo. Não, isso não é amor. O amor não dá lugar para essas coisas. Em João 13:34, Jesus nos manda amar os nossos irmãos com este amor verdadeiro. Então, o amor, a característica é a mesma, né? Às vezes o irmão me maltrata, me faz mal, eu tenho que amar, eu tenho que decidir amar, porque muitas vezes é mais fácil querer abandonar, querer se vingar, isso e aquilo. Mas o amor, tanto faz se entre um casal, como entre os irmãos da igreja, ou irmãos de carne, sangue, ou vizinho, ou qualquer pessoa, deve ser o mesmo. Você deve ser paciente com a pessoa, né? Então, a prova do amor de Deus por uma humanidade morta em seus delitos e pecados foi ele Deus dar o seu Filho para servir de escárnio, né? De escárnio desta humanidade. A humanidade zombou, né? Escarneceu de Jesus, cuspiu, surrou, fez tudo de ruim, crucificou. Mesmo assim, Jesus estava lá na cruz intercedendo por esta humanidade. Pai, perdoa-os que não sabem o que faz. Muitas vezes o marido ou a mulher pode desagradar, não é, o seu cônjuge, e aquilo ali você precisa suportar. Você precisa amar aquela pessoa, porque senão não dá certo, né, este casamento. Então Jesus, ele sofreu tudo da humanidade para salvar esta humanidade. Aqui em Efésios 5, versículo 21, Paulo nos diz assim, 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, Paulo, no versículo 21, ele diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros.
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então devemos estar respeitando uns aos outros, nos sujeitando, ou melhor, no caso de liderança, né? Nos sujeitando, estando ali sobre a liderança de alguém. Por isso que Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, esse negócio de sujeitar tem mais a ver com liderança. Então, por exemplo, o funcionário, ele tem que se sujeitar ao seu patrão. O empregado tem que se sujeitar ao seu patrão. O servo tem que sujeitar ao seu senhor. É a mesma coisa, isso é liderança. O filho tem que se sujeitar aos pais, a mãe e o pai, os avós. Então, sujeição significa obediência à liderança. Aqui no versículo 22, Paulo diz o seguinte: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Então, muitas mulheres, elas não querem se sujeitar porque acham que estão sendo obrigadas. Essa sujeição aqui não tem nada a ver com você ser obrigada. Aqui significa que você está sob a liderança do seu marido. Como assim? Deus, ele colocou o homem como líder da mulher, como líder dos filhos, como cabeça da família, a liderança maior. Então, a mulher é para ser aquela que está ao lado do marido, ajudando ele a liderar a família. Não tem nada a ver com escravidão. Muitas mulheres acham que essa submissão que a Bíblia fala é um tipo de escravidão, não tem nada a ver. Isso Deus está falando de liderança. Então, Paulo, em Efésios 5:22, Paulo manda a mulher ser submissa a seu marido. Por que Paulo fala que a mulher tem que ser submissa a seu marido? Porque quando a mulher e o homem se unem em casamento, não são mais duas pessoas somente, mas dois se tornam uma pessoa, né? Uma pessoa, os dois se tornam uma pessoa, porque agora é uma família. E quando eles se unem no relacionamento íntimo, então eles se tornam uma pessoa. É isso que a Bíblia está dizendo. Também porque não foi a mulher que Deus fez em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus fez o homem e colocou sobre o homem e entregou nas mãos do homem a liderança de toda a terra. Deus entregou toda a terra, todos os animais, todos os seres viventes nessa terra para o homem cuidar. E Deus também entregou o mundo espiritual caído para o homem dominar. Então a mulher foi feita em segundo lugar, e a mulher foi feita do homem, de uma parte do homem. Deus tirou uma costela do homem, para dessa costela ele fazer a mulher. Então a mulher é uma parte do homem. Então a mulher foi tirada do homem e para o homem. Então Deus tirou uma parte do homem, que foi uma costela, para quê? Para fazer uma mulher para o homem, para ser companhia do homem, para ser um com ele, para ser a sua auxiliadora, aquela que está lhe ajudando. Então, em Gênesis 2, do 21 ao 24, a gente pode ver isso. Então, logo a mulher é uma parte do homem e foi criada por Deus para auxiliar o seu marido e para gerar filhos, para encher a terra de novas pessoas. Então Deus fez a mulher, tirou uma parte do homem para fazer um outro ser, uma esposa,
para o homem. Então, o objetivo da criação da mulher foi para o homem ter uma companhia, ter uma companheira, ter uma auxiliadora, ter uma pessoa que iria juntamente com ele se tornar um para gerar novas pessoas. Em Gênesis 2:24, Deus criou a família. Então, Deus criou a mulher e entregou nas mãos do homem, para que fossem uma família, um casal, para que ali se tornasse uma família de onde iria ser gerado esta humanidade, né? Para de lá vir toda esta humanidade. Por que a mulher tem que ser submissa a seu marido? Porque a mulher tem que ser submissa a seu marido. Primeiro, porque Deus criou a família e deu leis para ela. Então, Deus, ele não cria nada e deixa ir à toa, sem direção, sem limite, não. Deus cria e bota limite. Ele botou limite no homem, na mulher, mas também botou limite nas outras criações. Nos animais, nas aves, nos peixes, tudo tem o seu limite. Então, primeiro Deus criou o homem, Adão, e entregou nas mãos dele todo o governo da terra e tudo que nela há. Então, Deus fez primeiro o homem. E Deus entregou nas mãos do homem o governo de toda a terra. E depois, Deus também criou a mulher, né? Então, Deus criou o homem, entregou o governo da terra e do mundo espiritual, o mundo espiritual caído, que são os anjos caídos. Deus disse, domine o jardim. Ou melhor, guarde o jardim. Ali ele estava dizendo, guarde o seu coração do mal, das coisas ruins. Não faça, não escute as coisas ruins, o que o inimigo disser. Então, guarde o jardim, é guardar o seu coração, não deixar coisas ruins entrar, ideias ruins, palavras ruins, pensamentos ruins entrar no seu coração, no seu espírito. Então, Deus deu também para Adão a autoridade para dominar o mundo terreno e o mundo espiritual. Eva seria aquela pessoa que lhe ajudaria nesta tarefa de ajudar o seu esposo a governar este mundo visível e o mundo invisível, ou melhor, Eva ajudaria Adão a governar a terra e também dominar o mundo invisível do mal. Então, por quê? Porque o mal já existia, Satanás já tinha sido jogado para essa terra. Ele e os demônios dele, eles estavam no mundo espiritual, mas também se revelava o mundo visível, o mundo material. E eles tinham que guardar o seu coração, tinham que guardar os seus pensamentos, tinham que guardar a sua mente, não aceitar como nós temos que fazer hoje. Então Deus fez Adão e fez a Eva e uniu os dois, casaram, porque Adão queria uma esposa e Deus fez uma mulher para ele. E a responsabilidade de Eva era ajudar o homem a administrar o governo, né? Administrar a família, administrar o mundo, governar o mundo, ajudar o marido nessa tarefa, assim como a mulher ainda hoje tem essa mesma tarefa. Então, mesmo Deus fez com Jesus. Jesus tinha e tem todo o poder sobre esta terra, este mundo visível e também o mundo espiritual. Então, quando Deus mandou Jesus para a terra, Deus deu esta mesma autoridade para Jesus. Ele tinha autoridade, ele tem autoridade sobre este mundo terreno, sobre este mundo visível, mas também o mundo espiritual. E Jesus,
entregou para a igreja, que é a sua esposa, este poder também sobre este mundo visível e o mundo espiritual. Então, assim como Deus fez com o primeiro casal, Jesus também fez com a igreja, porque a igreja é a esposa de Jesus, só que é uma esposa espiritual. Preste atenção, o casamento humano representa o casamento espiritual, é o casamento entre o Criador e a criação, é o casamento entre Deus e a humanidade. Então Jesus, ele tem a sua esposa, que são todos aqueles que já o receberam como Salvador. Este já é chamado de igreja, que também é chamado de esposa de Jesus. Aqui em Lucas 9, do 1 ao 2, nos diz assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então Jesus, ele fez o mesmo com a igreja dele. Ele deu esta autoridade sobre o mundo espiritual e sobre o mundo terreno. No céu existe uma hierarquia entre a Trindade de Deus para resgatar a humanidade. Então, Deus também ele tem essa mesma hierarquia. Deus Pai, primeiro vem Deus Pai, segundo Deus Filho, terceiro Deus Espírito. Então, para resgatar a humanidade, é assim: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Deus Filho faz o que o Deus Pai manda. João 6,38. Os irmãos podem ler depois. O Deus Espírito faz o que o Deus Filho manda. João 16, 7 e 14. O Pai planejou salvar a humanidade. Então, a Bíblia diz lá em João 3,16: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele nos amou, ele quis nos amar, ele quis nos dar mais uma oportunidade de voltarmos para ele. Então, esse amor que ele teve e tem foi tão grande ao ponto dele dar o Filho dele. Então, isso é uma hierarquia lá no céu, entre o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para salvar a humanidade. Preste atenção, a relação entre o casamento humano e o casamento espiritual. Então, Deus, ele planejou salvar a humanidade. O Deus Filho executou este plano do Pai. Então, lá no céu houve, este plano entre o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus planejou. Mas quem executou esse plano foi Jesus, vindo a esta terra em forma de homem, porque ele tinha que vir, mas como homem, para morrer pelos homens, para salvar os homens. Então, Deus Filho obedeceu a ordem, a palavra de Deus, a lei de Deus. Deus mandou e ele veio. Ele veio fazer a vontade do Pai. Então, Jesus, ele não veio para fazer a vontade dele. Ele não veio morrer por mim, por você, para fazer a vontade dele. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele veio fazer a vontade de Deus, do Pai eterno. Então, Jesus, ele diz aqui em João, ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus, ele veio em obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então, há essa hierarquia no céu. O Deus Filho obedece à palavra do Deus Pai. O Deus Espírito também obedece à palavra do Deus Filho. E um obedece ao outro para quê? Para salvar a humanidade.
Então, o Deus Espírito concluirá este plano. Então, Deus planejou a salvação, o Filho de Deus executou esse plano e o Deus Espírito vai concluir com a glorificação da igreja. Quando Jesus vier buscar a igreja, o Espírito Santo concluiu este plano, quer dizer, ele já purificou a igreja, já santificou a igreja e vai entregar essa igreja nas mãos de Jesus, porque o Espírito Santo é o Espírito que está dentro de cada crente, fazendo esta limpeza espiritual. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Assim também é a família. Assim como existe essa hierarquia, cada um obedece o outro, Deus obedece, cada um obedece a sua parte. Deus planejou salvar o homem, Jesus obedecendo a palavra do Pai, ele veio executar esse plano, e o Espírito obedecendo a palavra de Jesus, ele está na terra, dentro de cada filho de Deus, para haver essa glorificação, quer dizer, completar esta salvação e levar essas pessoas para o céu. Então, assim também é a família. O marido é o cabeça da mulher, ou melhor, o marido é o líder da mulher. Por isso, a esposa lhe deve obediência, pois o marido, como esposo, é o líder principal da família. Então, o marido tem que ser obedecido, porque ele não é apenas o marido, ele é o líder que Deus colocou. O líder mais importante, mesmo porque foi o primeiro a ser criado e foi ele que Deus entregou toda a responsabilidade de governar o mundo. Em segundo lugar, vem a mulher como líder da família, e os filhos têm que lhe obedecer. Então, os filhos, eles têm que obedecer a mãe, e têm que obedecer o pai, e têm que obedecer o Pai eterno. Os filhos têm que obedecer, em primeiro lugar, o pai, né? Seu pai terreno. Em segundo lugar, sua mãe. Mas todos têm que obedecer o Pai eterno. O Pai eterno tem que ser o primeiro, né? Ele tem que estar acima do pai terreno, da mãe e dos filhos. Todos da família têm que obedecer o Pai eterno, porque o Pai eterno é o líder supremo. E ele colocou o homem para ser o líder primeiro aqui na terra, mas Deus é o líder espiritual primeiro. Então, os filhos só assumirão a liderança da família na ausência do pai e da mãe. No caso, a mãe e o pai já estão velhinhos, né? Não pode mais cuidar da família, cuidar dos bens, cuidar de nada. Então, os filhos é que são responsáveis. Ou então os pais vão viajar, não querem mais cuidar, entrega na liderança dos filhos, né? Os filhos vão cuidar. Mas se não fizerem isso, ou então os pais morrerem, né? Então os filhos não podem assumir esta liderança, porque a liderança primeiro é do pai, juntamente com a mãe e depois os filhos. Então a igreja também é assim. Jesus é o cabeça da igreja. Ou melhor, Jesus é o líder da igreja e a igreja lhe deve obediência, lhe deve respeito, honra, exaltação, louvor e adoração. A igreja de Jesus é comparada à esposa de Jesus. Então a igreja é a esposa de Jesus. Assim como a mulher é esposa do seu marido. Assim como a igreja, ela deve obediência a Jesus, porque ele é o líder dela. O marido também deve ser obedecido pela sua mulher, porque ele é o líder dela e de toda a família. Pois Jesus só pagou, deixa eu ver bem aqui, a igreja de Jesus é comparada à esposa de Jesus, porque ela é esposa de Jesus. Pois Jesus já pagou
o dote por ela. Então Jesus pagou o dote. Antigamente, né, tinha esse dote. Em algumas nações ainda tem. Então a mulher, né, a moça, para se casar, o pai tinha que pagar um dote. Então Jesus pagou o dote para ter esta esposa. E ele pagou esse dote para quem? Para Deus, para o Pai eterno. Então, pois Jesus já pagou o dote por ela. Jesus já pagou o preço que o Pai eterno exigiu para que o seu filho a tivesse por esposa. Qual foi o dote que Jesus pagou? O preço que Jesus pagou foi dar a sua vida humana, dar o seu sangue para que a sua igreja tivesse vida espiritual. Então, para que Jesus se casasse com esta igreja, que são todos aqueles que já creem e receberam Jesus como seu Salvador, estão servindo a Ele fielmente, para que isto acontecesse, para que esta igreja, né, para que estas pessoas que formam a igreja fossem salvos, foi necessário Jesus pagar para Deus, pagar para o Pai eterno, dar a sua vida, dar o seu sangue como dote, como pagamento por esta esposa. Porque senão ninguém poderia ser salvo, porque todos estavam condenados ao inferno. Mas aí Jesus veio, a mando do Pai, para poder pagar o preço que Deus exigiu, o preço do sangue de um justo, para que pudesse dar vida novamente a esta humanidade que estava morta em seus delitos e pecados. Então, todos aqueles que olham para Jesus, creem nele como seu Salvador e recebem ele em seu coração e passam a obedecê-lo por amor, assim como a esposa tem que fazer com o seu marido, porque Jesus, ele já deu a prova do amor dele pela igreja quando ele aceitou vencer o sacrifício para pagar o dote, para pagar a salvação, para dar vida para essa esposa. Então Jesus, ele já pagou o preço. Quando Jesus pagou o dote ou o preço exigido pelo Pai eterno, então Jesus fez um novo contrato de casamento com a humanidade. Então, Deus, né, lá no Éden, ele já fez esse contrato de casamento com o primeiro casal. Mas o primeiro casal quebrou esta aliança. Mas quando Jesus veio, agora a aliança era uma aliança espiritual. Então agora, todos aqueles que quisessem ser salvo, teria que sair deste mundo terreno, sair da carne, do pecado e vir espiritualmente para Deus. Agora é uma aliança espiritual. Agora essa igreja é espiritual. Ela tem que seguir o Adão espiritual que é Jesus. Então Jesus, ele pagou o preço aqui em Mateus 26, 28. Agora todos têm a mesma oportunidade de fazer parte da igreja de Jesus. Vou ler aqui Mateus 26, 28. Mateus 26, 28. Nos diz o seguinte: vinte e seis, 28. Diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então Jesus, quando ele morreu na cruz, ele estava pagando o preço exigido pelo Pai por esta esposa, por esta humanidade redimida e lavada com seu sangue. Esta é a esposa de Jesus.
Então, Jesus, ele mostrou o amor que ele tem para com a sua esposa. Ele deu o sangue dele, ele deu a vida dele. Então, agora todos têm a mesma oportunidade de fazer parte da igreja de Jesus e se tornar um filho de Deus. Então, quando a pessoa se torna esposa de Jesus, ou parte dessa esposa, que a esposa são todos os salvos, então a esposa de Jesus são os filhos de Deus, que cada um de nós passou a ser filho de Deus. João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o casamento humano entre o homem e a mulher, uma mulher, representa o casamento espiritual entre Deus e a humanidade. Esta humanidade redimida e lavada pelo sangue do Cordeiro, porque tem a humanidade que não quer saber de Deus. Então, essa humanidade que não quer saber de Deus, ela não pertence a Deus. Ela não é esposa de Deus, ela é esposa da serpente. Então, existe dois tipos de esposa no mundo. Uma esposa espiritual, não é? Existe a esposa de Cristo, que são todos aqueles que já receberam Jesus como seu Salvador e Senhor. E aqueles que rejeitam Jesus são esposa da serpente. Faz o que a serpente quer, faz o que Satanás quer. Mas nós estamos falando da esposa cristã, da igreja de Cristo. E Deus, ele deu a oportunidade para todos que querem fazer parte da igreja de Jesus sair lá do mundo, abandonar Satanás, abandonar o pecado e vir para Jesus e se tornar esposa de Jesus. Mas é preciso a pessoa querer, né? Querer ser filho de Deus e esposa de Jesus, recebendo ele como Salvador de sua vida. Então, deixando a mentira e se apegando à verdade, que é Jesus. Então, entre Deus e uma humanidade que lhe ame de verdade. E por amor a ele, aceite a sua liderança, lhe obedeça. Então, Jesus, ele pagou o preço, né? Então, o casamento humano entre o homem e uma mulher representa o casamento entre Deus e uma humanidade que lhe ame de verdade. E por amor a ele, Deus, a ele, Jesus, aceite a sua liderança e lhe obedeça. Então, aceite por amor a liderança de Jesus e obedeça a esta liderança. Esteja lhe auxiliando. A esposa é auxiliadora. A esposa de Jesus também é auxiliadora de Jesus. Não, na hierarquia divina acontece assim. Primeiro, o Pai Eterno entrega sua palavra para o Deus Filho executar na terra. João 3,16. Segundo, Deus Filho obedece a palavra do Pai Eterno e vem a este mundo para obedecer a palavra do Pai Eterno e botar em prática esta palavra. João 1,14 e 6,38. Terceiro, o Deus Espírito veio do Pai, mas enviado pelo Deus Filho, com dois objetivos. Qual é o objetivo do Espírito Santo? Primeiro, estar com a esposa do Deus Filho, de Jesus, para consolar, ensinar, para ensinar ela a andar em Jesus, para purificar esta esposa e santificá-la para o arrebatamento, ensinando ela a abandonar os seus pecados, andando em obediência a Jesus. Então, o primeiro objetivo do Espírito Santo vir aqui é cuidar da igreja, é cuidar de cada um de nós, é nos prepararmos para o arrebatamento, é nos purificarmos, é nos afastarmos do pecado. Segundo objetivo, para encher a igreja de poder e autoridade, para que ela leve a mensagem de salvação a todo mundo,
para que todos tenham a oportunidade de crerem em Jesus e serem salvos. Abandone a serpente e venha para Jesus. A aliança humana entre um homem e uma mulher nos mostra a aliança entre o Pai Eterno e a humanidade. Na aliança humana, o homem é o cabeça da mulher, ou melhor, o líder da mulher, da família. A mulher é a sua auxiliadora. E aquela pessoa que lhe ajuda tanto a adquirir o suprimento para a família, como cuidar também do esposo, dos filhos, da sua casa e até mesmo dos necessitados. Então a mulher ela ajuda o marido também a ganhar o suprimento, a ajudar na renda financeira. Só que no caso a mulher ela deve trabalhar em casa para cuidar dos filhos, ela não deve deixar os seus filhos e sair. Ela tem que trabalhar, arranjar um tipo de trabalho que ela trabalhe em sua casa. Assim também deve ser a esposa de Jesus. Jesus veio a esta terra, selou um contrato de casamento com a sua esposa e voltou para o Pai Eterno. Jesus foi preparar um lugar para levar a sua esposa, João 14, do 1 ao 4. Mas Jesus deixou esta esposa trabalhando aqui nesta terra para levar com ela para a casa do seu pai, do seu marido, para a casa do seu marido, o fruto do seu trabalho, para que a sua casa fique bem bonita, bem adornada. Então, que fruto é esse? Que trabalho é esse? Que fruto do trabalho é esse? O fruto do trabalho da esposa de Jesus é, primeiro, o fruto do Espírito Santo em sua vida, ou melhor, em sua casa espiritual, mas também novas vidas salvas para Jesus, através da palavra do esposo. Então, a esposa de Jesus, ela tem que trabalhar para produzir o fruto do Espírito Santo, que é uma vida dominada pelo Espírito Santo, na obediência a seu esposo. E essa vida, desse jeito, vai ganhar outras vidas para Jesus, para quando Jesus vier, essas pessoas forem com ele para o céu. Então, o esposo Jesus foi para o céu, mas mandou um outro consolador para estar com a sua esposa e lhe ajudar a produzir muitos frutos para o reino do Pai Eterno. Então, o Espírito Santo veio para fortalecer, para ajudar essa esposa a mudar a sua maneira de pensar, agir, sentir e fazer as coisas, abandonar o seu pecado, se santificar, se purificar, se preparar para a vinda do esposo e também para ganhar novas pessoas para Jesus através do seu trabalho, que é a pregação do Evangelho. Então, frutos que permaneçam até a vinda do noivo, para levá-la para a casa do Pai. Então, esse fruto que a esposa de Jesus produz tem que permanecer. O fruto do Espírito na vida da pessoa que já tem Jesus tem que permanecer firme até a volta de Jesus. Essa purificação, esta santificação, esta limpeza dos pecados e também ganhando outras almas para Jesus através do trabalho de evangelismo, de ensino da palavra, né? Assim como o marido humano vai trabalhar para trazer o pão para a família e a esposa também procura ajudá-lo com o seu trabalho, né? Se a esposa tem filhos, ela não pode estar saindo, trabalhando e deixando os filhos só na responsabilidade de outras pessoas. Ela tem que estar com seus filhos, para que seus filhos sejam educados por ela. Cuide bem, mas ela tem que arranjar um trabalho na sua própria casa, para que estes filhos, além dela estar alcançando uma renda, mas também está sendo cuidada pela sua mãe, não é?
mas sem perder os filhos e a sua casa de vista. Então a esposa tem que estar cuidando da sua família, da sua casa, ter uma casa bem limpa, bem zelada, e está cuidando da educação dos seus filhos, não entregar os seus filhos na mão de terceiros. Assim também é a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, a esposa de Jesus, a igreja de Jesus tem que estar assim também. A igreja precisa trabalhar para alcançar filhos para o Pai eterno, outras vidas, outras pessoas. A igreja não pode perder de vista este objetivo, que é trabalhar para alcançar vidas, para levar consigo para a casa do Pai eterno, para aquela morada celestial que o nosso noivo, o nosso esposo foi preparar. Então a esposa de Jesus tem que estar aqui. Ele foi trabalhar lá no céu, fazer moradas, mas ele vai voltar para nos levar. A esposa dele ficou aqui na terra trabalhando, fazendo a sua parte, obedecendo ao seu esposo, obedecendo a sua liderança. Ela está trabalhando, está cuidando também das coisas do marido, porque Jesus ele foi para o céu, mas nos deixou aqui, nos deixou a mesma autoridade de expulsar demônios, de cuidar do jardim, de irmos atrás de almas. Então a esposa de Jesus tem que ser parecida com a esposa de Provérbios 31, do 10 ao 31. Não vai dar para mim ler, mas os irmãos podem ler em casa. A esposa que honra a seu marido, a esposa que respeita o seu marido e é honrada por ele e admirada pelos filhos e pelos de fora. Então, a esposa de Provérbios 31, do 10 ao 31, ela é aquela esposa que ela está em casa, cuidando, administrando a casa, trabalhando, cuidando dos filhos e honrando o seu esposo. E o esposo é honrado pelos vizinhos, pelos que conhecem ele, por causa da sua esposa, que ela cuida bem do seu marido. Assim tem que ser a esposa cristã, a esposa, segundo a Bíblia, a esposa de Jesus também. Você, mulher, está sendo esta esposa para o seu marido terreno e para o seu marido espiritual. Você está sendo esta esposa que está cuidando tanto da sua família terrena como da sua família espiritual. Será que você está fazendo o que Jesus manda? Será que você está obedecendo à liderança de Jesus por amor a Ele? Será que você está cuidando, produzindo frutos espirituais e frutos para o reino de Deus, para levar para Jesus quando Ele voltar? Será que você está fazendo isso? Então, se você não está fazendo isso, deve fazer, não é? Em Provérbios 14:1, Salomão nos diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa. Não é o homem que edifica a casa, ou melhor, a família, e sim a mulher. Salomão disse que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a louca, com as próprias mãos, a derruba. Mas a insensata, né? Com as próprias mãos a derruba. Derruba a sua casa, ou melhor, a sua família. Destrói a família. Qualquer besteira, a mulher larga o marido, vai-se embora e os filhos ficam dispersos e destruiu a família. A primeira mulher a destruir a sua casa, a sua família, foi Eva, pois ela mesma desobedeceu ao Pai eterno. Então Deus, Ele era o esposo da humanidade, da humanidade lá no início. Essa humanidade estava em Adão e Eva. Eles ainda não tinham filhos, mas eles já representavam a humanidade.
E Eva traiu o seu Criador. Levou o marido Adão a trair o seu Criador. Quer dizer, a quebrar a aliança. A aliança que Deus tinha feito entre Adão e ele, Deus. Entre a humanidade e ele, Deus. Então, Eva foi essa mulher, essa mulher nécia, que levou à destruição da sua família, da sua casa, da sua vida, do seu marido. Ela foi a primeira mulher nécia, né? Foi Eva, pois ela mesma desobedeceu ao Pai Eterno, passando sob a autoridade do seu marido. Então, Eva, quando ela desobedeceu a Deus, ela passou sobre a autoridade de Adão, que ele já tinha dito para ela não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela desobedeceu a liderança de Adão e a liderança de Deus e destruiu a sua vida, a sua família e toda a humanidade, devido à sua desobediência. Então, aqui em Gênesis 2, do 16 ao 17, 3, 23, aí é a destruição, né? Ela destrói, porque ela desobedece a Deus, desobedece o marido e obedece a Satanás, e levou o marido também a isso. Eva não auxiliou Adão a cultivar o jardim, a casa deles. Ela não ajudou Adão no cultivo, né, do jardim. Eva não ajudou Adão a guardar o jardim. Deus mandou guardar o jardim. O jardim não era só a terra, não era só o lugar na terra que eles moravam, era o coração, era o espírito. Ele não deveria ter ouvido a voz de Satanás, que era um ser espiritual. Então, o jardim que não era apenas um lugar na terra, mas era o seu coração, o coração dela, em obediência à palavra do Pai Eterno. Ela não permaneceu obedecendo, ela quebrou a aliança, o casamento espiritual foi desfeito. Eva não levou o seu marido, Adão, Eva levou o seu marido Adão. Melhor, Eva não levou o seu marido Adão ali fecundar, que Deus mandou sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Ali era uma ordem de Deus, mas Eva não levou o Adão ali fecundar. Quer dizer, ela não teve os filhos que Deus mandou antes do pecado, como o Pai Eterno havia mandado. Os dois, né? Deus mandou Adão fecundar Eva, multiplicar e encher esse mundo de pessoas santas, pessoas obedientes a ele, mas ele não fizeram. Então, em Gênesis 1:28 está aí a ordem de Deus. Eva não dominou os animais rastejantes, como Deus mandou o casal fazer. Então Deus disse: domine os animais rastejantes, que a serpente era um deles. Ela não dominou, ela não auxiliou o marido nisso, ela quebrou a aliança, ela desobedeceu a liderança do marido. Mulheres, tenham cuidado com a liderança do seu marido. Você é só auxiliadora, você não é a líder da família. Eva foi dominada pela serpente e levou também o marido a fazer a vontade da serpente, levando assim a queda da sua casa, levando a destruição tanto da sua vida como de toda a sua família e toda a humanidade. Todos foram destruídos, todos morreram. Então, num casamento, o casamento é uma aliança entre o homem e a mulher, e ali tem que haver fidelidade, tem que haver respeito, tem que haver obediência. No casamento espiritual também é aliança entre Deus e a humanidade, e tem que haver obediência. A humanidade tem que obedecer à liderança do Pai Eterno. Quando há esta quebra de aliança, então é porque houve, né, a desonra.
essa pessoa no mundo espiritual traiu o Criador com outro ser, com outro Deus, com outra criatura. Foi o caso de Eva e Adão. Quando eles desobedeceram a Deus, eles traíram o Criador. Traíram o Criador e por traírem, morreram espiritualmente. Então, quando é que o casamento é desfeito? Ou na morte ou na traição. Adão e Eva fizeram os dois. Eles traíram a Deus, quebraram a aliança com Deus e morreram. Então Deus ficou sem esta esposa humana. Apesar de não terem nem dado filhos para Deus, né? Espiritual, filhos espirituais. A igreja de Jesus não pode ser insensata, mas prudente, como a esposa de Provérbios 3, do 10 ao 31. Os irmãos podem ler em casa. E fazendo assim, alcançará tanto de Deus como dos homens elogios, e os frutos virão, tanto o fruto do Espírito Santo como as pessoas salvas. É isso que Deus quer. Então, que o seu casamento seja uma bênção. Lembre que o casamento cristão humano é uma representação do casamento divino, do casamento de Deus com a humanidade. Que o Senhor nos abençoe, que os irmãos possam ter aprendido. No próximo estudo eu vou falar sobre o divórcio. Quando é que é permitido o divórcio? Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse estudo. Que teus filhos e filhas possam ter aprendido, Senhor, que o casamento é uma aliança entre o homem e a mulher para serem obedientes um ao outro, para serem fiéis, para se amarem, para se respeitarem, para que o homem esteja disposto a dar a sua própria vida pela sua esposa, assim como o Senhor deu a sua vida pela sua igreja. Então, o Senhor Jesus é o exemplo para o homem, é o exemplo para a mulher, para que seja obediente. Que as famílias, Senhor, que o teu povo aprenda a fazer como o Senhor nos ensina. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor como a sua esposa. E os que são casados humanamente sejam fiéis um ao outro. E que seus filhos cresçam num lugar sadio. Assim eu te peço tudo isso e agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, mande esse vídeo, né, para outras pessoas. E até o próximo estudo.